Que neste momento possamos continuar louvando ao nosso Deus, né, com a música De Hoje em Diante. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Neste momento, então, vamos nos colocar em pé e vamos continuar louvando o nome de Deus, cantando o hino Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura
coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura, restaura, restaura. Amém. Nesse momento é um momento muito especial, onde a gente faz uns pedidos, agradecimentos, a gente ora um pelo outro. E se alguém tem algum pedido, agradecimento, se gostaria de falar nesse momento, fique à vontade de falar. Triste. Tem mais algum pedido ou agradecimento? Então vamos orar então. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Nós não sabemos às vezes por que coisas tristes acontecem em nossas vidas, porque problemas acontecem também. E nós viemos pedir especialmente por essa criança, a família dessa criança que veio a falecer. Principalmente para um bebê é uma coisa muito triste que aconteça. Então conforte o coração dessa família, dessas pessoas, e que o Senhor possa confortá-las, todas elas. Nós temos vários pedidos de agradecimentos também no nosso coração, que nós temos problemas para serem resolvidos, nós temos coisas para serem resolvidas, e nós acreditamos que o Senhor está na frente, nos guiando nossas vidas. O Senhor quer sempre o melhor para nós. Nós pedimos nesse momento que o Senhor direcione, nos dê entendimento, nos dê compreensão da sua vontade. Abra nosso coração para a mensagem que vai ser dita nessa manhã, que nós possamos compreender o que o Senhor tem a dizer para nós. E nós também agradecemos por nós estarmos aqui vivos, com saúde e
Nos dê, Senhor, esperança e alegria. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Faz bem a alma falar com Deus, me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém? Pode sentar. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, do alcoolismo à nova vida. Meu nome é Emílio Gavieres, moro em Vinha del Mar, no Chile. Meus pais nos criaram na igreja adventista, aqui na igreja de Miraflores Alto, em Vinha. Aos 20 anos, fiz um grupo de amigos e conheci uma jovem que não era cristã. Isso me levou a tomar decisões que me afastaram da igreja. Ao me distanciar, minhas prioridades mudaram e os finais de semana passaram a ser dominados por convivências e consumo excessivo. Na época, eu trabalhava em uma empresa de água purificada. Um dia, decidimos fazer uma confraternização e um amigo trouxe cocaína. Embriagado pelo álcool, experimentei a droga. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado e tive uma crise de pânico no trabalho. Mais tarde, consegui outro emprego em uma distribuidora de bebidas alcoólicas por indicação de um amigo. O consumo aumentou e havia fins de semana em que, sem dinheiro para comprar álcool, a gente usava essa facilidade de descontar no salário no fim do mês. Durante esse período, meu pai foi diagnosticado com um câncer terminal. Antes de falecer, conversamos e ele pediu para minha mãe comprar um terno para mim porque eu ia voltar para a igreja. Depois que ele faleceu, veio uma dor, uma tristeza muito grande e minha consciência não ficou tranquila porque eu sabia que estava fazendo algo errado. Decidi buscar a Deus exatamente como estava. Eu falo para meus amigos que muitas pessoas dizem não vou à igreja até estar bem. Se as pessoas pensam assim, nunca virão para os caminhos de Deus. O último dia que parei de beber, que foi há 10 anos, foi um domingo no Bar Paraíso. Desde pequeno sempre me ouvi, gostava de ouvir nossos irmãos pentecostais quando estava na rua com os instrumentos. Então um homem da igreja percebeu meu estado e conversamos. Ele orou por mim e no dia seguinte tomei a decisão de abandonar os bares e o álcool. Essa decisão foi desafiadora, por quê? Porque meu trabalho envolvia lidar com bebidas alcoólicas. Ganhamos de presente uma caixa de cerveja e 3 garrafas de vinho e eu não aceitava. E eu me lembro de descer e passar atrás de um container e levantar as mãos para o céu e dizer, por favor, Deus, me tire daqui. Era difícil eu conseguir ser demitido, não acontecia assim nessa época. Mas depois de fazer a oração e clamar a Deus naquele momento, passaram 15 minutos e o gerente desce e me diz, você já está demitido. Após a demissão, um amigo me indicou para uma empresa de limpeza. Esse trabalho foi muito bom. Entrei em 2016, mais ou menos, e em 2020 começou a pandemia aqui no Chile. Então a produção de produtos de cloro e produtos de limpeza desta empresa começou a aumentar muito, devido ao que havia no país naquela época. E eles decidem fazer 2 turnos e fazer 2 semanas de dia e 2 semanas de noite. Mas o que isso significa? Que as pessoas que trabalhavam à noite teriam que sair no sábado de manhã. E eu não aceitei essas condições. Falei com meu chefe e ele me disse,
Você vai ter que pedir demissão. E aí eu decidi sair. Depois que parei de trabalhar, o Estado aqui no Chile, por causa da questão da pandemia, tem uma instituição chamada AFP, que são os fundos provisórios em que cada trabalhador contribui mês a mês para sua aposentadoria, para quando já estivermos velhos, como poderíamos dizer. Fiquei uns 5 ou 6 meses recebendo ajuda do Estado. E naquela época eu estava pensando e sempre pensando na minha ideia de me tornar independente. Eu queria me tornar independente. E como sempre gostei do tema esporte, futebol, tênis, criei uma página nas redes sociais e vendo produtos para tênis, futebol e tênis de mesa. É um trabalho em que me sobra tempo para cuidar da minha mãe, ir à igreja, praticar esportes. Deus me deu isso há 5 anos. Sei que Deus esteve comigo em tudo que passei. Tudo é possível, mas temos que fazer a nossa parte. Deus não fará nada no seu dia sem que você queira desempenhar o seu papel. É preciso fazer o possível e deixar o impossível para Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medidas, bênção de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos então. Deus, obrigado, Pai, pelo sustento, pelo alimento e por nos dar meios de contribuir para a sua obra. Que essa oferta possa ser usado para o desempenho das coisas do alto. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Esse é o Rei do universo, aflito, cansado, pois carrega nos ombros o fardo
Feliz sábado, amigos. Muito bom encontrá-los aí mais uma vez. Eu gostaria, antes de começarmos, fazermos uma oração. Pedimos para que Deus nos acompanhe, que nos dê um senso de atenção para que possamos compreender mais da palavra dele. Amém? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez clamamos a Tua presença, Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e que possamos a cada dia entender cada vez mais acerca do Teu amor, acerca da Tua verdade para nós. Por favor, Senhor, no estudo da palavra de hoje, nos acompanha para que venhamos a entender a Tua vontade, o Teu querer e não a nossa. Mais uma vez clamamos para que o Senhor nos dê um momento de atenção, Pai. Sabemos que a nossa vida está corrida, temos as nossas dificuldades, mas que a cada dia possamos entender que o verdadeiro foco não é aqui nesta vida, mas sim nas Tuas promessas e de tudo que virá, Pai. Por favor, Senhor, nos dá a Tua presença, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje eu queria trazer um estudo para nós, não um sermão em si. Nós estávamos conversando com alguns a respeito do dom de línguas, certo? E achei interessante a gente apresentar um pouquinho sobre a importância disso. O que significa o dom de línguas, o que significa o dom de línguas na história, como ele teve a mudança durante alguns anos e como isso tudo aconteceu. Mas antes, é claro, é interessante a gente falar sobre como a língua é algo fantástico e interessante, e como muitas vezes ela traz não só comunicação, como ela também pode trazer confusão. Como alguns sabem, a história da Bíblia, ela fala que todos falavam uma mesma língua, até o momento onde foi construída, então, a Torre de Babel, e no meio da Torre de Babel, onde todos estavam se comunicando para construir uma cidade na qual eles proclamavam fazer algo grandioso sem a necessidade de Deus, Deus, então, faz com que eles sejam confundidos e não compreendam mais um ao outro. E então tem toda a dificuldade onde eles se separam entre povos que entendem, compreendem o que o outro comunica juntos, por um lado, e outros que entendem de outra forma para outro. E é muito engraçado que conforme a gente vai conversando, a gente vai vendo que, aprendendo novas línguas, há sons diferentes. Há sons diferentes, não só a maneira do som diferente, mas também há confusões. Às vezes uma palavra que pode significar algo belo em uma língua, pode ser uma ofensa em outra língua. E muitas vezes, além disso, nós temos a construção de, como a gente costuma dizer, certas expressões idiomáticas, onde uma expressão pode fazer sentido para nós, mas pode totalmente não fazer sentido para outro povo da mesma língua. Por exemplo, nós temos dentro do português algumas expressões de locais diferentes. Por exemplo, nós estávamos conversando esses dias sobre a questão de Santa Catarina, vou dar como exemplo. Como é que é mesmo como o pessoal fala assim, segue toda a via reto? Segue reto toda a vida? Ou a gente fala assim, alguma coisa com as pombas na balaia, sempre esqueço. Mofas com as pombas na balaia, né? E a gente vê assim que outras pessoas de outros estados não entendem essas expressões. Ou, por exemplo, quando a gente fala sobre as melenas da minha chinoca, né? Essas são coisas do interior, do sul, do gaúcho, que fala sobre os cabelos da sua amada, né? A gente fala, é difícil você entender essas expressões, mas são expressões da nossa língua, certo? Nós temos outras expressões no Amazonas, quando a gente fala que uma coisa é muito chibata. As pessoas não sabem muitas vezes o que é chibata, né? Ou, por exemplo, que é muito legal, né? Algo chibata. Então, a gente é muito engraçado que cada local que a gente vai, embora seja língua portuguesa, há expressões diferentes. E é claro que, além das expressões diferentes, há também a intenção diferenciada na língua. Por exemplo, eu vou trazer a palavra, não sei onde é que está, eu ia até brincar porque eu ia falar com a minha amiga aqui, a Juliana. Vou dar o exemplo da ideia de feminismo, certo? A palavra feminismo. Há pessoas que brigam. Você vê duas crianças na escola, dois adolescentes na escola brigando sobre o que é o feminismo. Uma super a favor e outra super contra. Mas, às vezes, elas não estão falando sobre a mesma coisa. Elas estão brigando a respeito de um termo, mas um termo pode significar uma coisa totalmente diferente uma para outra. Enquanto uma teve uma mãe que talvez é empresária,
que fala que o feminismo é o direito do voto, o direito da sociedade, a luta da mulher para ser valorizada na sociedade. A outra, às vezes, pode ser de uma família religiosa que só vê o feminismo com aqueles movimentos das pessoas que fizeram coisas profanas lá, com estátuas, entre outras coisas, botaram fogo, atearam coisas que mostram o corpo e fala meus corpos, minhas regras. E as duas estão falando sobre coisas totalmente diferentes, mas não sabem disso. Então, muitas vezes, quando a gente fala de linguagem, a linguagem ela é algo que tem um poder fantástico, desde o significado, desde a compreensão da língua, e é complexo falarmos a mesma língua, compreendermos a mesma coisa. Mas, é claro, a língua também tem seus mistérios dentro da Bíblia. Além de a gente falar sobre essas coisas, há também uma crença a respeito das línguas, do dom de línguas. O que seria o dom de línguas? Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia junto comigo, enquanto vamos ver primeiramente aqui algumas passagens na Bíblia. Deixa eu passar aqui. Acho que não ligou aqui, deixa eu ligar. Certo, vamos dar uma olhada nas passagens do Antigo Testamento a respeito do dom de línguas. Vamos abrir juntos em Isaías, capítulo 28. Em Isaías, em uma das profecias, onde é conhecido em diversas igrejas, há uma passagem acerca do dom de línguas. Isaías 28. Quase toda a igreja que acredita de alguma forma no dom de línguas usa esse texto como base, certo? E eu estou falando de várias igrejas, inclusive a nossa, certo? Capítulo 28, no verso 11 e 12. Todos acharam? Diz assim a partir do verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, certo? Então, assim, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, na verdade, capítulo 28, ele está contando sobre uma história de que de diversas formas Deus tentou trazer o povo de volta para ele, mas o povo não ouviu. E que no futuro, certo? Assim, Deus utilizaria por lábios estranhos, ele pregaria por lábios gaguejantes e também por línguas estranhas, falaria o Senhor a um povo, certo? A este povo, mas o povo ainda não iria querer ouvir. Vamos para Joel capítulo 2, que fala também de uma profecia que é muito utilizada. Vamos para o livro de Joel, capítulo 2. Joel vem depois de Oséias, perto de Daniel. Joel capítulo 2. Esse é bem famoso, certo? Quase toda a igreja utiliza este verso também. Capítulo 2, verso 28. Todos acharam? Há então uma promessa de que Deus derramaria o seu Espírito Santo, e diz assim no verso 28 do capítulo 2. Todos acharam? Joel, capítulo 2, verso 28. Diz assim: E acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E o mais interessante é que este verso, ele é utilizado no dia de Pentecostes, que acontece lá no Novo Testamento, e nós vamos visualizar juntos. Vamos lá para o livro do Novo Testamento, nós vamos dar uma passada em Marcos, capítulo 16 e 17. Capítulo 16, verso 17. Então diz assim, ainda falando a respeito do evangelho, certo? Em Marcos, Jesus fala a respeito de algo que aconteceria depois dele. Ele diz assim, no verso 17, certo? Vou começar do verso 15, certo? Jesus vem e conversa com os discípulos antes da sua ida e diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus ele fala a respeito de um povo, certo? Ele fala a respeito de que depois de mim, vocês farão grandes coisas, vocês falarão novas línguas, vocês pregarão o evangelho, certo? Muitos serão batizados e assim por diante. E agora nós vamos para, de fato, o momento em que as línguas estranhas passaram a acontecer na igreja, que foi em Atos capítulo 2. Que gostaria de ir junto com vocês para o livro de Atos, capítulo 2. Passando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós chegamos no livro de Atos. Lembrando que eu quero só fazer lembrar o que aconteceu aqui no tempo. Cristo Jesus, então, vocês já sabem a história dele, ele é crucificado no final, e depois de 3 dias ele ressuscita. Quando ele ressuscita, o que acontece? Ele vai encontrar com quem? Ele fala com os discípulos, certo? E o mais interessante ele fala com os discípulos e muita gente não sabe, mas Jesus permanece com os discípulos quantos dias depois da sua ressurreição? Exato em inglês, né? 40 dias, certo? Então, durante 40 dias depois da ressurreição, Jesus ainda permanece com o povo. Ainda se ensina, ainda fala de novo, prega mais uma vez e fala, olha, nós precisamos nos levantar, ele vai dando dicas para a igreja o que eles deveriam fazer. E num dos sermões, antes de ele partir, ele fala então o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual que era o ofício das pessoas com quem Jesus falava? A maioria deles eram pescadores e quase nenhum deles era estudado, certo? Para vocês terem noção, alguém pode dizer assim, Lucas era estudado. Vocês sabiam que Lucas nem era discípulo, né? Só para avisar vocês. Lucas não era discípulo. Lucas não estava presente nesse momento. Então, aqueles que acham que Mateus, Marcos, Lucas e João ali todos estavam juntos, a gente tem que lembrar que Lucas não estava presente, não era um dos discípulos, certo? Lucas é mais tarde um médico que ele junta todos os testemunhos a respeito de Jesus e ele forma então o livro de Lucas e o livro de Atos. Ele conta tudo aquilo, ele tem essa vontade jornalística de montar, de juntar todos os fatos e todos os testemunhos daquilo que ocorreu e ele então escreve esses livros. Então vamos lá. No capítulo 2, depois que esses homens simples, a maioria deles simples, recebem então a missão de Deus de ir por todo mundo. Agora a pergunta é, como podem homens galileus, homens simples, que não têm conhecimento, pregar o evangelho a todo mundo? Numa época onde não existe internet, não existe Google Tradutor, era difícil até conseguir um tradutor. Tradutor era coisa de rei, era coisa de imperador. Como que um galileu ia conseguir um tradutor para pregar o evangelho para todo mundo? Exato. E a questão assim, humanamente é impossível. Não há como homens naquela simplicidade pregar o evangelho a todo mundo. E Deus pede então para que eles aguardem. Fala assim, agora não é o momento, porque virá o momento em que eu derramarei o meu espírito sobre vocês e vocês pregarão a todo mundo. E então a igreja começa a clamar pela chuva serôdia. Certo? Onde eles pedem a bênção do Espírito Santo e a igreja se reúne em oração, clamando para que Deus mostrasse o momento em que eles deveriam se mostrar como igreja. E olha só o que acontece. No meio das festividades judaicas, há uma festividade que se chama Pentecostes, certo? O Pentecostes, na verdade, é uma festividade que vem desde o tempo de Moisés. Existiam certos momentos especiais durante um ano. Existe um ciclo de festividades em torno do ano que falam a respeito da volta de Jesus. Era assim que era pregado o evangelho desde o tempo de Moisés, porque naquele tempo ninguém tinha Bíblia, certo? Então nós tínhamos as festividades, que era a Páscoa, a retirada do povo do Egito e tudo mais. Nós tínhamos a questão dos Pentecostes, que era as primícias, perdão. As primícias eram os primeiros pães que eram produzidos, certo? Então eles davam a primeira parte de tudo que era produzido para Deus. Aí vinha o Pentecostes, que era
50 dias depois da primeira produção, onde eles comemoravam e faziam uma feira, onde eles convidavam todo mundo e faziam feira com os seus produtos, certo? Esse é o Pentecostes. E todo mundo conhecia naquela região, principalmente na região ali de Jerusalém, que era a época de que faziam essas grandes feiras, onde o pessoal começou a, com o tempo, abraçar todas as culturas que estavam em volta. Então era um grande momento de comércio que era importante para aquela época. Então, no dia de Pentecostes, o que acontecia? Uma grande feira, onde vinham pessoas de diversos lugares para que pudessem comercializar seus produtos, certo? Vamos continuar a partir do capítulo 2. A cumprir-se o dia de Pentecostes, certo? Pentecostes não é o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes é uma feira, certo? Que acontece num dia especial para o povo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso o pessoal da igreja, se a gente for ler desde o capítulo 1. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A língua essa é uma expressão, certo? Não é língua mesmo, não era uma língua. Quando a gente fala língua de fogo é quando a gente vê um feixe, certo? Mas vamos continuar. Então diz assim, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos começar a entender o que aconteceu. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, naquele momento ali, tinham pessoas de todas as outras todos os outros locais. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que aconteceu? A igreja saiu daquele canto, as pessoas da igreja começaram a falar, e a multidão ficou pasma, perplexa. Como assim? Eles estão falando e eu estou entendendo o que esse pessoal está falando. Certo? Vamos continuar. E diz assim, verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Essa era a dúvida de todo estrangeiro que estava naquele local, naquele momento. Verso 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tinha gente que era da Ásia, tinha gente que era da Mesopotâmia, tinha gente que era de várias regiões, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Nas imediações de Cirene, dos romanos que aqui residem, tem tantos judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Ou seja, tinha muita gente. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como que todo aquele povo de nações diferentes estava ouvindo eles falar na sua própria língua? Todos estavam atônitos e perplexos e interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Perguntavam uns aos outros. Como é que isso aconteceu? Outros começavam a zombar e diziam, estes homens estão embriagados. Porque imagina só a situação. De repente você entra numa feira lá e tem alguém falando assim, Onamai Wanandeska. Tem outro lá falando, não sei, pouvez-vous faire pain de fromage? Tem outro lá falando, sei lá, são línguas diferentes e são coisas que a maioria não entendia e alguns olhavam e faziam assim, o cara tá bêbado, tá falando coisa que não faz sentido. Mas quem era estrangeiro observava aquilo e falava, como é que ele está falando a minha língua? Como é que ele está? Ele está se comunicando na minha língua. Verso, é muito interessante a gente começar a entender que essas passagens são importantes para a gente entender que o que aconteceu em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13, não eram homens que estavam falando línguas estranhas ou que giravam ou algo do tipo, mas eram homens que estavam falando línguas conhecidas, línguas daqueles que estavam presentes na feira, onde todos eles se maravilharam. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, porque cada um dos discípulos se organizou, foi para um canto da feira e falava das maravilhas de Deus na língua daqueles que estavam presentes na feira.
E muitos deles, então, puderam entender mais a respeito do Evangelho. Vamos ver outra passagem. Capítulo 10, do verso 44 ao 48. Atos, capítulo 10. Todos acharam Atos, capítulo 10? Se você está com a Bíblia em papel, você vai ver que em cima do verso 44 há um tópico que está escrito assim: o Espírito Santo desce sobre os gentios. O que são os gentios? Certo? Nós precisamos entender que existiam os israelitas, onde eles achavam que era o povo do Senhor, e aqueles que não eram da sua nação, os outros povos, eram chamados de povo gentil. Povo que não compreendia a respeito da vontade de Deus, povo que não tinha ainda conhecimento a respeito da cultura e da língua deles. Então eles chamavam o povo gentil, certo? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Olha só que interessante. O que ele está querendo dizer aqui? Ele via o povo de outras línguas falando, mas ele entendia que eles estavam agradecendo a Deus pelo que Pedro estava falando. Pedro estava pregando, os outros povos que não entendiam a língua deles começaram a agradecer a Deus e louvar o Senhor, e eles falaram: olha, isso é impressionante. Como que esse povo de outras línguas está agradecendo a Deus? Certo? Nós vamos aí para a nossa próxima passagem. Capítulo 19, do verso 1 ao 7. Vamos em Atos, capítulo 19. Só para avisar vocês, nós estamos muito felizes que nós recebemos uma doação aí do pessoal da Igreja Central. Eu creio que semana que vem está chegando nossas Bíblias em português. Então nós teremos aqui Bíblias em português para todos. Amém? Então nós vamos aqui para o capítulo 19, verso 1 ao 7. E aconteceu que, estando Paulo em Corinto, lembrando, Corinto, eu vou explicar para vocês. Corinto era uma grande cidade portuária. Era uma cidade onde várias pessoas vinham de nações diferentes e também faziam negócios. Então, Corinto era como se fosse uma São Francisco. São Francisco, embora seja Estados Unidos, você não sente que está nos Estados Unidos, porque existem pessoas de vários locais diferentes aqui nessa cidade, porque é uma cidade de imigrantes, certo? Mas vamos continuar. Essa era mais ou menos a situação de Corinto. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quanto crestes? Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. Certo? Então Paulo perguntou a eles: então como foram batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes então Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido falar disso, também foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui fala de discípulos, certo, da cidade de Corinto, que ouviram falar de João, mas não conheciam completamente o Evangelho. Eles escutam mais a respeito da revelação do Espírito Santo, a ordem de ir e pregar o Evangelho que Jesus Cristo tinha dado. Eles se batizam mais uma vez e eles passam a pregar falando em outras línguas, certo? Na cidade de Corinto. Continuamos então para o capítulo 11, certo? Voltamos para o capítulo 11. Atos, capítulo 11. Verso 15 a 17. Mais uma vez, uma situação com Pedro, não com Paulo, certo? Capítulo 11, verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos em Cristo Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O que aconteceu aqui? Pedro, na verdade, ele ainda achava que o evangelho era só para o povo israelita. Então Deus fez aquela situação onde Pedro ficou cego durante um tempo, depois voltou a enxergar, certo? Perdão, Paulo, perdão.
E Pedro tinha ido junto com o pessoal lá e fez com que testemunhou todas as coisas que tinham acontecido. E então Pedro tem aquela visão do lençol, certo? Onde ele achava que era só para as coisas puras, mas depois ele entende que Deus não estava falando de separar carne ou separar a alimentação, mas Deus estava falando que o que ele fez puro era para permanecer puro. Ele entende que Deus chama ele para pregar também aos gentios. Fala que todas essas presenças que falam a respeito de receber o Espírito Santo, fala a respeito da conversão de um povo que não era israelita. Porque até ali o momento de Cristo Jesus, a pregação só tinha sido feita para o povo de Israel. E agora os discípulos espalhados começam a ter esse contato com povos de outras línguas. Certo? Vamos então agora para a carta de Coríntios. Como eu falei para vocês, Corinto era uma cidade que tinha muitos imigrantes, e ali Paulo escreve uma carta para eles e fala sobre a questão do falar em línguas. E a gente vai abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu estou estudando com vocês aí todas as passagens que falam a respeito de dom de línguas, para a gente ter uma compreensão maior. Certo? 1 Coríntios capítulo 12. Todos acharam? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, diz o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Cada um tem um dom diferente, mas o mesmo que dá é Deus através do Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Umas pessoas podem trabalhar dentro da sua empresa, outros na igreja, outros podem fazer evangelismo de rua, cada pessoa pode trabalhar de uma maneira diferente, mas o dom, o Espírito, ainda vem do mesmo Espírito. E também há diversidade, verso 6, perdão, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Prestem atenção, dons recebidos de Deus têm um objetivo. Todos eles são nos dados com um fim proveitoso. Para que serve isso? Eu preciso pensar, eu vou fazer um negócio para Deus, mas qual é o objetivo do que eu estou fazendo? O objetivo do que eu estou fazendo é trazer a glória para Deus ou é trazer a glória para mim? O objetivo do que eu estou fazendo é levar o evangelho ou é alguma outra coisa? Qual é o objetivo de tudo que eu faço? Certo? Nós precisamos entender qual é o objetivo. Continuando, nós paramos aqui no verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Algumas pessoas falam com sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro é dado a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro é dado o discernimento de espíritos. A um, a variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Então, quando a gente lê aqui, nós vemos que Deus fala de dar dons e ele fala que algumas pessoas têm a capacidade de falar várias línguas. Outras pessoas têm a capacidade de interpretá-las. Como eu digo para vocês, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Se eu sei inglês, eu não sei interpretar inglês? Não é tão fácil. Você saber inglês é uma coisa, interpretar, e nesse momento aqui a gente fala de tradução, né, é outra coisa. Às vezes você compreende completamente, mas você não consegue traduzir. Certo? Há aquelas pessoas, por exemplo, que também não conseguem falar, mas conseguem traduzir o que ouviram. Então, são dons diferenciados. Mas ele continua dizendo aqui, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, Paulo fala que existem diversos dons, e ele fala sobre a falar línguas diferentes. Vamos um pouco mais adiante. Vamos para o verso 27 ao 31, ainda no mesmo capítulo. Diz assim, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curas ou todos falam em línguas? O que ele mais quer trazer aqui é assim, que não é mais importante quem faz uma coisa ou quem faz outra. Todos nós temos dons diferentes. Todos nós temos, e todos nós podemos ser usados por Deus de alguma maneira, certo?
É muito gostosa. Ela tem o dom de trazer o sorriso para nós. Pode ser mais sério que seja a coisa. Até uma pequena criança pode trazer um dom para nós. Eu não sei vocês, tem vezes que a gente sai de casa, está emburrado, mas você vê uma criança sorrindo, parece que tira todo o peso das costas. Mas vamos continuar. Nós temos aqui o capítulo 13, no verso 1 e verso 8. Aí vem uma passagem onde alguém estuda línguas, eu não sei se todo mundo já ouviu falar o termo hipérbole. Você sabe o que é o termo hipérbole? Exagerado, certo? Por exemplo, assim, rapaz, olha, todo mundo estava na casa do fulano de tal. A palavra todo mundo não tem como caber todo mundo na casa de alguém, mas nós usamos como uma hipérbole. Rapaz, ontem eu chutei a quina com meu dedinho parecia um elefante, ficou um negócio assim, parecia um negócio, sei lá, você pode falar assim, parecia um balão cor-de-rosa. Não, o seu dedo não virou um balão cor-de-rosa, seu dedo não virou um elefante, mas é um exagero, é uma expressão, certo? E essa expressão de exagero é chamada de hipérbole, certo? Então aqui, Paulo, pelos estudiosos linguísticos, ele fala que Paulo utiliza uma hipérbole para falar a respeito do amor. Ele fala assim, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Certo? Sabe quando ele fala de símbolo que retine, sabe aquele negócio dos asiáticos que você pega o bumbo e bate e faz pá, faz aquele bum. É aquilo, faz barulho, mas não significa nada. Entende? Ele fala assim, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não adianta. Eu podia ser fantástico, eu podia falar de uma maneira incrível, como um anjo, mas se eu não tivesse amor, não significaria nada. É isso que Paulo fala. Mas aí muitos se prendem a este verso e as pessoas falam, será que existe a língua dos anjos? Será que eu poderei falar a língua dos anjos? Mas o mais interessante é que quando o anjo veio falar com Maria, veio falar na linguagem de Maria. Quando o anjo veio falar com Daniel, veio falar na linguagem de Daniel. Quando o anjo veio falar com qualquer personagem, com Samuel, veio falar na língua daquele que estava ouvindo. Não houve nenhum momento em que a Bíblia fala a respeito de um anjo que veio e começou a falar em línguas que a pessoa não percebia, que a sua voz era maravilhosa e eu não compreendia o que o anjo falasse. Em nenhum momento nós vemos uma passagem de alguém que teve uma visão como essa. Certo? Mas vamos continuar. Vamos ver agora capítulo 14, verso 1. Para quem está com a Bíblia escrita, você vai ver que em cima do capítulo 14 diz assim, ó, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por que alguém ia fazer essa menção ao dom de línguas? Por que alguém ia falar sobre profecia é melhor do que línguas? Vamos tentar entender. O que é a profecia? Alguém lembra o que é a profecia? O que é um profeta? Profeta é um... Será? Nem todo profeta previu o futuro. Por exemplo, Moisés era profeta, João Batista era profeta, apesar de que ele fala de algumas coisinhas. Mas o que seria de fato um profeta? Nem todo profeta previu o futuro. Porta-voz. Essa é a expressão perfeita. O profeta é um porta-voz. O profeta, a partir do momento em que, por exemplo, assim, eu podia dizer que o profeta é quase como um embaixador. Deus fala com o embaixador vai até o seu povo e fala o que Deus falou. Esse é o papel do profeta, trazer a mensagem de Deus para o povo. Alguns profetas trouxeram mensagens que era para aquele momento, naquele momento em que ele estava com o povo. Outros profetas, como disse o Marcelo, eles trouxeram mensagens de Deus acerca do futuro, embora muitas vezes o próprio profeta não compreendia o que era a mensagem. Principalmente aqueles que falaram sobre o futuro, nenhum deles sabia o que ia acontecer. E isso é muito interessante. Então, quando a gente entende o que é a profecia, é trazer a palavra de Deus, ser porta-voz de Deus é mais importante do que saber línguas. Essa é a expressão. Mas vamos lá no capítulo 14, diz assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele fala assim, segue o amor, tenta viver uma vida certa, tenta ter os dons espirituais, mas o mais importante que eu quero para vocês, Paulo diz, eu quero que vocês profetizem.
Eu quero que vocês entendam que para nós, hoje em dia, a gente fala de profetizar, a gente só acha que é profeta, né? Mas profetizar também é o ato de levar o evangelho, levar as escrituras. Quando você leva as escrituras, você também é considerado um profeta, porque você está levando a palavra de Deus. Era assim que os discípulos falavam. Então, a partir do momento em que eu abro a palavra de Deus, eu estou apresentando a vocês, estou fazendo um papel de profeta. Embora a gente não use isso na linguagem de hoje, porque as pessoas confundem. Então, a gente não vai ficar chamando, o profeta Jader. Não, é o pastor Jader. Entendeu? É melhor, porque senão a gente confunde, vai ter gente que vai achar que tem poderes místicos no meio. Não tem nada a ver com isso. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. Continuando. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora vem o verso que enrola muita gente. É o verso, como assim? Que quem fala em língua só fala a Deus e fala mistérios que o homem não compreende, certo? Mas eu quero que vocês entendam aqui mais uma vez. Por exemplo, nós estamos aqui numa igreja em que todos falam inglês. Se de repente eu convidasse um amigo meu e falasse assim, amigo, eu quero que você traga aqui todo o seu dom de língua e eu quero que você pregue para eles em francês, ou eu quero que você pregue para eles em japonês. Essa pessoa vai falar com vocês ou só com Deus? Só com Deus. Porque o que ele fala é mistério para todos vocês, vocês não vão entender nada. E, então é só entre ele e Deus. E em espírito fala mistérios, porque vocês não vão compreender. Deu para entender? Então ele fala assim, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, só pode falar com Deus, visto que ninguém vai entender o que ele fala. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, se eu venho aqui e prego o evangelho, eu posso edificá-los, eu posso corrigi-los, eu posso exortá-los, eu posso falar sobre tomar cuidado, entre outras coisas. Eu posso trazer algo útil para a igreja através do que eu prego, certo? Mas vamos continuar. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Se eu falar inglês, francês, espanhol, japonês, isso, quem é beneficiado aqui? Eu ou vocês? Só eu. Entendeu? Se eu falo outras línguas, a única pessoa que está ganhando sou eu. Vocês não vão ganhar nada com isso. Eu vou ganhar oportunidades, eu vou ganhar aberturas aí de trabalho, entre outras coisas. Eu vou ter conhecimento, vou ter facilidade de entender o que os outros falam. É para mim. A igreja não ganha nada com isso. Agora, se eu recebo isso e falo com a minha língua aqui para vocês sobre algo que seja útil, aí é produtivo para a igreja. Aí faz sentido. Vamos continuar. Verso 5. Olha só que interessante. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Quem que está falando aqui? É Paulo. Paulo era um cara que era super inteligente. Ele conhecia mais de 5, 6 línguas, certo? Mas muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, o que ele está querendo dizer? Se você sabe outras línguas, e você vem aqui e fala outras línguas, legal. Só que só é importante para a igreja se tiver alguém que interpreta. Se tiver alguém que interpreta o que você está falando, vai ser uma bênção para a igreja. Continuando. Olha o que ele diz ainda. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, o que ele fala? Se eu for encontrar com vocês conversando em outras línguas, em que vos aproveitareis se eu não vos falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? Ele fala assim, se eu começar a chegar aqui e falar em japonês, não sei, falar arigato, né? Onamai wanan, jaderu desu, e onamai... Você vai falar outras coisas aqui, o pessoal vai ficar assim... Sayonara, né? A gente falar coisas aqui, não vai aproveitar de nada. E mesmo que vocês entendam, digamos que vocês entendam o que eu estou falando. Se eu vim falar abobrinha aqui, não vai dar nada. Não vai resultar nada. Não é para mim vir cumprimentar, falar ou mostrar alguma coisa minha. Mas nada vai ser produtivo a não ser que eu fale sobre ciência, sobre doutrina, sobre alguma revelação de Deus através da palavra, falar algo útil para a igreja. Se não for útil, continua sendo inútil, né? Falar outra língua. Continuando.
É assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a citarra, quando emitem sons, se o não fizerem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na citarra? Se eu pegar um violão, certo? É que eu pergunto ao pessoal, sabe tocar violão? Todo mundo fala, eu sei, olha aqui como eu sei. Só tocar no violão, você tocou nele, né? Beleza. Mas a pergunta é, se você só tocar nas cordas, não conhecer melodia, não conhecer notas, vai se distinguir algum som? É só barulho. A melodia ela se faz através do conhecimento das notas. E aí ele fala o seguinte, da mesma forma, verso 8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Nós sabemos que no quartel, no exército, a gente tem alguns toques, fala tan, 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 tan. A gente já sabe quando a pessoa tem que entrar em sentido, quando a pessoa tem que descansar, tan, 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 tan. Os homens já sabem o que é ficar de sentido, o que é ficar descansar. Alguns sabem os sons, só por causa do tom. Se nós não dermos o tom certo, o músico não tocar o tom certo na trombeta, o pessoal não sabe o que ele tem que fazer. O exército não sabe para onde tem que ir. Assim vós, verso 9, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? A Bíblia mesmo fala, se você falar língua que não tem significado nenhum, como é que alguém vai entender alguma coisa? E ele continua dizendo, porque estareis como se falassem ao ar. Verso 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhum deles, contudo, sem sentido. Existem várias línguas, mas todas as línguas têm o seu sentido. Verso 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro. A palavra estranho, língua estranha, vem de língua estrangeira, porque é o mesmo foco. A palavra estranho, isso é estranho para mim. A palavra estranho, ela vem da mesma raiz que estrangeiro. Não é comum para mim, não faz parte do meu hábito, não faz parte do que eu conheço, é estranho, estrangeiro, certo? Então nós vamos continuar aqui. E diz aqui, verso 11, se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por exemplo, se eu começar a orar, quantos aqui já foram numa igreja que estava falando outra língua e você não entendeu nada? E você vê o pessoal orando, certo? E você sabe que você está orando. Você está ali, fecha o olho, mas você não sabe sobre o que estão orando. Então, a sua mente fica infrutífera. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a minha mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? O que ele está falando aqui? Palavras difíceis. A gente está falando assim, se você está falando em outra língua, e chega alguém que é indouto, que não tem conhecimento. Doutor tem conhecimento, indouto não tem conhecimento. Então, o indouto entra, ele não conhece essa língua, como é que ele vai dizer amém para a sua oração se ele não entendeu o que você falou? Porque a palavra amém significa que assim seja. Como é que eu posso falar amém para alguém que está orando uma coisa que eu nem compreendo? Como é que eu posso falar que assim seja? É complexo, certo? Então, ele continua dizendo ainda, verso, ainda no final de 17, porque tu de fato faz bem, né, dás bens a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Isso Paulo falando. Contudo, prefiro falar na igreja, só um pouquinho. Verso 19, Paulo dizendo ainda, eu falo muito mais línguas do que todos vocês. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que 10.000 em outra língua. Eu prefiro vir aqui e falar 5 palavras que vocês compreendam do que vir aqui tentar me mostrar quantas línguas eu sei. Por quê? Porque isso estava se tornando um problema em Corinto. As pessoas vinham e sabiam que tinha gente que falava mais outras línguas e tinha gente que ficava tentando fingir que falava outras línguas ou vinha aqui na frente pregar em outras línguas para mostrar que era inteligente e sábio. E Paulo disse, vamos parar com isso, vamos organizar,
Eu quero que vocês não sejam mais crianças. Olha só agora no verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Vamos parar com esse problema. Na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Lembra que a gente estava lendo lá de Isaías? Primeiro verso? É esse verso aqui que ele está falando de novo. Lá nas escrituras estava escrito que Deus ia falar por outros lábios, por outras línguas, e ele está falando a respeito desses estrangeiros que estão presentes. Verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha que interessante. Deus diz que as línguas são interessantes não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Vamos começar a entender aqui. Por exemplo, se eu falar japonês, é vantajoso para a igreja ou é vantajoso para um japonês que venha? É vantajoso para um japonês. Se vier um incrédulo, uma pessoa que não entende, e ele puder visitar a igreja, eu vou poder me comunicar com ele. Isso é bom, certo? Mas se ele não acredita em Deus, eu falar japonês, a gente vai poder se aproximar, vai poder ser amigo. Agora, a Bíblia em si, a profecia. Se eu dar a profecia para alguém que não acredita em Deus, ele vai adiantar alguma coisa? Não. A profecia eu falo para aqueles que creem. Eu vou trazer a Bíblia e vou tentar ensinar para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem é difícil pegar e trazer profecia e jogar para eles, porque eles não vão entender a base da fé. Né? Eles precisam ter um contato com Deus para poder entender mais da Bíblia. Continuando, verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos pessoas incrédulas, não dirão porventura que estão loucos? Se eu começar, todo mundo aqui começar a falar língua diferente, você fala espanhol, você fala francês, você fala inglês, você fala outro, se entrar uma pessoa que não sabe nada da fé, não vai dizer, que loucura é essa? Não é? A mesma coisa acontece com o dom de línguas moderno, onde muitas pessoas falam, supõe-se, né, falar línguas de anjos, as pessoas falam coisas que ninguém compreende. Quando você não é da igreja, você entra, você fala, essa galera tá doida. É? Mas depois, é claro, às vezes por causa de uma comunhão e tudo mais, existe... Eu vou explicar depois por que acontece esse efeito do dom de línguas moderno. Quando começou, o que aconteceu, e se não der tempo hoje, eu vou trazer amanhã, no próximo sábado, para vocês. Eu já passei. Então, eu vou deixar essa curiosidade de onde começou essa língua para o próximo sábado. Mas é muito interessante a gente começar a entender, é importante estudar a palavra de Deus. Porque quando nós não estudamos a palavra de Deus, nós podemos ser enganados por qualquer coisa. É sobre isso que Jesus disse quando ele fala que a verdade te liberta. Não é sobre a verdade política ou algo do tipo. É sobre a questão de a verdade que liberta é você ter conhecimento da palavra de Deus. Você não ser enganado sobre tantas mentiras e falsas profecias que são lançadas. É interessante você ter conhecimento sobre a palavra de Deus e o que ela apresenta. Porque senão você fica pensando que os cristãos são doidos e na verdade não são os cristãos. São as pessoas que não têm estudo da Bíblia. São as pessoas que não têm conhecimento sobre as coisas que ocorrem. A gente teria mais versos para ler, mas esses eu vou deixar para o nosso próximo estudo. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o dom de línguas no próximo final de semana, onde nós vamos estudar um pouquinho da história e entender como aconteceu a história, o movimento moderno, como surgiu e quais são as coisas que são interessantes. E ainda existe, de fato, será esse dom de línguas do mesmo jeito que houve no Pentecostes? E a resposta é sim. E nós vamos falar sobre isso no próximo sábado. Amém? Quantos aqui gostaram do estudo? Estão com desejo de estudar mais sobre o assunto? Então a gente estuda aí para o próximo sábado, tá bom? Vamos fazer uma oração juntos e pedir para que Deus nos dê mais sabedoria e mais conhecimento através da leitura. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, mais uma vez somos muito gratos por toda a verdade que o Senhor deixou para nós através das Escrituras. Por favor, Senhor, nos ajude a ler mais, a conhecer mais o contexto, a entender o que o Senhor deixou para nós, para que possamos andar no meio da Tua vontade sem enganos, Pai. Que possamos ter a segurança de ter a certeza de que estamos seguindo a Tua vontade e não a nossa, e não a vontade de homens. Por favor, nos guia a Tua igreja, nos ajuda também a crescer em comunhão, em amizade, e que possamos a cada dia nos submeter mais à Tua vontade somente. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.